Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. Hoje lendo Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus nomeia 12 apóstolos e os reveste de autoridade para exercer o seu ministério. Os textos se encontram em Marcos capítulo 6, o versículo 7 a 13, Mateus capítulo 10, 1 a 14 e Lucas 9, 1 a 5. A primeira coisa a salientar é que esta é a quinta chamada do apóstolo Pedro. Esse fato demonstra que o chamado de Pedro pode ser um processo de convencimento efetuado pelo Espírito de Deus, que pode levar tempo até ser concluído. O nosso consolo é que Deus não desiste daqueles que chamou. Reafirmamos a condição imposta para ser apóstolo de Jesus. Está em Atos capítulo 1, o versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Portanto, os discípulos são em número de 12, e os seus nomes se encontram registrados em Mateus capítulo 9, o verso 2. Alguém pode citar Efésios capítulo 4, versículo 11, para afirmar a existência dos 5 ministérios. De fato, nessa lista é citado os 2 primeiros como sendo apóstolos e profetas. Ocorre que nessa mesma carta, Paulo estabeleceu o devido lugar para os apóstolos e profetas. Ouça, está em Efésios capítulo 2, o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Assim, é Jesus que une o Novo Testamento, escrito sob a autoridade dos 12 apóstolos, e o Antigo Testamento, sob o crivo dos profetas, como Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, sendo João Batista o último desta linhagem. Está em Mateus capítulo 11, o verso 9 a 11. Outro aspecto a considerar é a relação entre a instrução de Jesus para orar por trabalhadores em sua seara e a nomeação dos 12 apóstolos. Não há nada relatado, mas podemos inferir que os discípulos oraram. Se assim for, os discípulos tiveram participação na atitude de Jesus em nomear os apóstolos. A nomeação dos apóstolos foi seguida com instrução para exercer o ministério. Devemos observar que quando Deus instruiu Moisés a edificar o santuário, deu ordem expressa que tudo fosse feito conforme o modelo mostrado. Está em Êxodo, capítulo 25, versículo 9. E quais foram as instruções dadas aos discípulos? Primeiro, concentrar-se em pregar as ovelhas perdidas de Israel. Está em Mateus, capítulo 10, o versículo 6. Exercer ministério com sinais e prodígios. Está em Mateus, capítulo 10, o versículo 8. A esse respeito, nos lembramos de Moisés. Para liderar o povo de Israel, ele dividiu do espírito que estava sobre si, sobre ele, e os colocou sobre os outros 70 israelitas. Está em Números 11, 25. Ouça. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou. E, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Do mesmo modo, ocorreu com os apóstolos, pois sobre Jesus estava o poder do Espírito para curar. Está em Lucas capítulo 5, versículo 17. Jesus instruiu seus apóstolos a confiar na provisão de Deus, pois devia ir ao campo sem prover-se de ouro ou de prata. Está em Mateus capítulo 10, o versículo 9. O Senhor ensinara no Sermão do Monte acerca desta provisão. Está em Mateus capítulo 9, o verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro,
contudo o vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É por isso que Jesus concluiu aos apóstolos, e está em Mateus, capítulo 10, o versículo 10. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Com isso, os apóstolos tinham como prosseguir confiando que Deus proveria cada uma de suas necessidades. Outra instrução importante foi quanto à receptividade da pregação do Evangelho. Devemos trazer à nossa memória os 4 tipos de terreno. Sob essa ótica, Jesus fez notar que haveria cidades receptivas, outras rejeitariam terminantemente, como ocorrera com Jesus em Nazaré. A instrução de Jesus era apenas que prosseguissem adiante, porquanto no juízo final haveria a prestação de conta da oferta recusada. Está em Mateus capítulo 10, o versículo 14. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.